Bom dia, segunda-feira, 14 de outubro, estamos aí nos aproximando já do final do ano. Estou aqui, eu e o Reverendo Hernandes. Muito bom dia, Reverendo Hernandes. Bom dia, Cláudio. Bom dia a você que está nos assistindo. Mais uma vez, fazendo algo que nos dá muito prazer, ministerialmente e pessoalmente, que é poder compartilhar com vocês alguns dos problemas cotidianos e trazendo, na medida do possível, respostas bíblicas para essas questões. Nosso assunto de hoje é um assunto comum, é um assunto presente nas nossas casas, passa pela sua vida, passa pela minha vida, ele se chama jeitinho brasileiro. Furar a fila, pedir um amigo para bater o cartão de ponto no seu lugar, facilitar benefícios alheios aos amigos, algo que é de todo mundo, dá para aqueles que você mais gosta, fazer uma conexão clandestina de internet, um gato na luz, usar as vagas de idosos e deficientes ilicitamente. Esses dias eu passei no shopping, reverendo, eu vi alguns carros na vaga de idosos, mas o que eu achei interessante é que a polícia estava multando dentro do shopping, viu? O pessoal faz isso. Tem gente querendo ficar velha aí, né? Tem gente querendo, nessa hora a turma quer ser mais velha, né? Pagar propinas também, outro problema. Enfim, tem uma gama aí de problemas que são frutos desse jeitinho brasileiro. Antigamente falava-se do coronelismo, no período pós-colonial, o pessoal cuidando das famílias, do nepotismo, facilitar vagas de emprego para pessoas da família em órgãos públicos. Agora saiu recentemente um grupo enorme de políticos que recebeu o salário família, Bolsa Família. Já pensou um negócio desse? Aí me levanta uma primeira pergunta aqui, enquanto os nossos ouvintes, quem nos assiste, ainda não mandam suas perguntas. O jeitinho brasileiro é um problema cultural, ele tem raiz na cultura do Brasil ou não? Eu creio que sim, Cláudio. Eu queria até aqui recomendar uma série de livros do Laurentino Gomes, que é um dos importantes jornalistas e escritores do Brasil. Ele escreveu 3 livros, Cláudio, fantásticos. Aliás, best-sellers no Brasil, né? 1808, 1822 e 1789. Sim, eu tenho o agora primeiro. recém-lançado. E ele trabalha essa questão de que a cultura brasileira iniciou com essa ideia da corrupção, da exploração, de levar vantagem. Os portugueses, quando vieram para cá, não vieram pensando em construir aqui uma pátria, mas vieram pensando em explorar as riquezas daqui e levar essas riquezas para a Europa. Então, esse espírito de exploração, de aproveitamento, está no DNA da formação cultural brasileira e nós não conseguimos até hoje nos desvencilhar disso. O Brasil ele foi colonizado para ser explorado. Exatamente. A intenção é essa. Então, a coisa da barganha, do comércio, da facilitação faz parte da cultura brasileira. Com certeza. Parece que o Laurentino, ele fala alguma coisa a respeito da nação que nos colonizou. Essa cultura parece que vem de lá, né? Com certeza. De ver. E ela vem se adaptando de acordo conforme o Brasil vem crescendo. O jeitinho brasileiro tem seu viés, então, traçado através da matriz étnica do país, ou ele foi criado depois disso? Eu não acredito que seja questão étnica. Eu acredito que seja uma questão cultural, no sentido de que não é porque são os portugueses. Poderia ser português e ter uma outra atitude, uma outra postura, uma outra maneira de comportar-se. O problema é que aquele propósito da exploração gerou o quê? Uma cultura. Ou seja, passou de pai para filho, depois para os netos e para as gerações pósteras. E essa mania, às vezes, de levar vantagem, que até se cunhou hoje a lei de Gerson, né? Lei de Gerson, levar vantagem em tudo, entrou na nossa cultura, na nossa estrutura familiar, estrutura de trabalho, estrutura política, estrutura econômica. Isso, infelizmente, grudou na gente. Praticamente faz parte do DNA, né, do brasileiro isso aí. Uma coisa interessante, Cláudia, é que eu acho que tem também, não é só coisa negativa não, o jeitinho brasileiro, por outro lado, tem uma coisa positiva e boa, né? A gente tem que ver coisas boas em tudo na vida, né? Esse jeitinho brasileiro é uma coisa fundamental na questão da criatividade do brasileiro. Né? Eu fico olhando, por exemplo, na cultura americana. Quando um americano diz para você não,
Não adianta você ficar insistindo. Não é não, Não né? é não. Quando você diz não para um brasileiro, você ainda não está dizendo um não. E tem um aspecto bom nisso. O brasileiro é criativo, o brasileiro é espirituoso, o brasileiro ele tem a capacidade de ainda ir além daquilo que é normalmente esperado dele, de dar um passo além, de dar uma segunda Eu acho milha. que no âmbito positivo, o jeitinho brasileiro, ele traz no nosso povo a capacidade de superação, né? Superação. Lembra aquele slogan que há pouco tempo estava na TV, sou brasileiro e não desisto nunca? Aham. Acho que o jeitinho brasileiro, ele está... Tem isso. Ele Tem marca isso. Tem essa isso. questão nossa, né? Mas o jeitinho brasileiro, ele pode vir a se tornar um problema de caráter? Ele pode facilitar um problema de caráter? Não, no eu indivíduo? acho que ele é um problema de caráter, Ele é. por isso que ele existe. Ele não pode se tornar, ele é. E porque ele é um problema de caráter, é que ele existe, vamos dizer. Eu faço aquilo que eu sou. Alguém já disse, aliás, James Hunter, no seu livro O Monge Executivo, ele diz que você não é o que você fala. Você é o que você faz. Então, eu faço porque eu sou. Eu não sou porque eu faço. Ou seja, o jeitinho brasileiro é consequência, não é causa. É consequência É, do meu caráter exatamente. deturpado, né? Deturpado. Tem alguém que nos assiste e faz até uma afirmação interessante, né? E levanta uma pergunta. Creio que o programa está tratando de ética. Aham. E ética que está ligada à moral, e a moral está ligada também à escolha. Se cada cidadão escolher exercer a ética, estará assim respeitando os direitos humanos, seus e da sociedade? Então, nós acabamos de falar que o jeitinho brasileiro é um problema de caráter. Ele é um sintoma, é um sinal, né? Aham. Aonde que as nossas escolhas, então, elas influenciam essa questão? Nós podemos escolher ser assim ou não? O grande aspecto, Cláudio, é o seguinte, as minhas escolhas precisam ser regidas e dominadas por princípios. E esses princípios e valores é que nós chamamos de ética, né? De moral. Ou seja, no momento em que, se a minha ética, e nós temos que definir ética também, porque hoje se fala de ética relativa, de ética situacional, de ética absoluta. Então, se eu sou regido por uma ética absoluta, as minhas ações, as minhas atitudes são norteadas por esses princípios e valores. Agora, imagine que eu tenho uma ética chamada de relativa. A ética relativa significa o seguinte, eu vou fazer escolhas que me beneficiem, que me tragam vantagens. Então, tudo aquilo que eu tiver oportunidade de tirar proveito para me beneficiar, para me locupletar, eu vou fazer. Bom, então, para ter uma ética correta, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, nós precisamos de um alicerce sólido e absoluto. Exato. E parece que nós, usando essa fala do senhor, parece que nós somos intolerantes com o jeitinho do outro. E favoráveis ao nosso jeitinho, né? Exatamente. É isso que o senhor chama de ética relativa. E também é essa questão de levar vantagem, ou seja, desde que eu seja o beneficiado, ok, estamos juntos. No momento em que essa atitude me favoreça o outro, ou me prejudique, ou pelo menos exerça a justiça, eu já não quero mais. Porque eu sempre quero levar vantagem. Isso está presente na política, na economia, nas universidades, em todos os setores da vida. Tá. Então, eu posso dizer que o jeitinho brasileiro ele se tornou uma área cinzenta nas relações do brasileiro, né? Sem a dúvida. E ele tem influenciado aí sócio, política, economicamente o nosso país. Mas nós vamos falar disso no segundo bloco, porque o primeiro já está terminando e as perguntas estão borbulhando. Até daqui a pouco, no segundo bloco de Trocando Ideias. Como
construir um casamento feliz e saudável. Na série de DVDs Casamento, um Mistério Divino, Hernandes Dias Lopes analisa o relacionamento conjugal em 4 volumes. Cada DVD contém uma mensagem. Adquira de segunda a sexta-feira pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003. Também pelo site www.lojalpc.org.br. Transforme sua família com o DVD Casamento, um Mistério Divino. Estamos de volta aqui no segundo bloco do Trocando Ideias com o Reverendo Hernandes e o assunto de hoje é o jeitinho brasileiro. Lembrando que você pode enviar suas perguntas, você que está nos assistindo, através do chat no canto inferior direito da nossa página e responderemos e traremos ela aqui ao nosso programa. Nós estamos falando do jeitinho brasileiro e a minha última pergunta, Reverendo Hernandes, o jeitinho brasileiro ele vem influenciando a política, ele vem influenciando a administração do nosso país e parece que isso tem desagradado o povo. Há pouco tempo, a revista Reuters ela falou que o brasileiro, o povo, parece que tem se tornado menos tolerante com o jeitinho brasileiro. E, em contrapartida, a nossa cúpula política parece que ela é mais a favor do jeitinho brasileiro, né? Então, o jeitinho brasileiro ele tem atrapalhado o desenvolvimento do povo brasileiro? Não tenha dúvida. Quer ver uma coisa na política, Cláudio? Hoje, para você ter uma ideia, nós temos 34 partidos. É claro que estão tentando criar mecanismos aí para esses partidos não se tornarem cabides de jogo político para se levar vantagem. Você percebe o seguinte, que a classe hoje mais desacreditada do Brasil são os políticos. Porque essas pessoas têm poder, mas não têm coração. Têm autoridade, mas não têm caráter. Elas têm as decisões que vão nortear o país, mas elas não têm princípios e valores absolutos. Então, o que a gente percebe é que muitos políticos se tornaram criminosos de elite, de colarinho branco. E eles assaltam os cofres da nação sem nenhum constrangimento. Nenhum constrangimento. Fazem todo tipo de malabarismo, todo tipo de corrupção, todo tipo de assalto ao erário público. E nós, brasileiros, somos passivos demais. Quer ver? Nós somos hoje, Cláudio, uma das maiores taxas de impostos, pagamos um dos maiores tributos do mundo. Do mundo. E o governo é um cobrador implacável. Dever para o governo é um risco. E, no entanto, você vê todo dia, toda hora, como esse ralo está ficando maior, como esse fosso está ficando mais profundo. E nós somos saqueados, roubados, espoliados todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. E a gente parece que não cria uma reação a essa situação. Se bem que há poucos meses o Brasil se manifestou, né? A frase que marcou esse momento é o gigante acordou. Mas percebe que o gigante voltou a dormir, viu? Mas isso que eu ia falar agora. Parece que voltou a dormir, né? Você quer ver uma coisa? A decisão do voto de Celso de Mello foi uma decepção deprimente. Tão grande. E eu esperava que o povo voltasse para a rua. E não voltou. Não, né? Nós já estamos numa fase de cansaço. E o que acontece? O que mais aparece hoje são os vândalos, que se infiltraram no meio das manifestações públicas com outra agenda, uma agenda perversa, que nós não podemos concordar, terror, né? Não podemos concordar com essa agenda de quebradeira, de saque, de vandalismo ao patrimônio público e privado. Nós não concordamos com isso. Né? Isso é agir pior do que as pessoas com quem nós estamos repudiando. Sim, com certeza. Mas o certo é o seguinte, que essa história vai continuar. Eu não vi nenhuma mudança estrutural que pudesse dizer o seguinte: a partir daqui é um novo começo. Daqui é um novo começo. E nós estamos aí na iminência de eleições para o próximo ano, que já vem aí, daqui a 3 meses já estamos no ano novo, né? É verdade. E parece que o Brasil não tomou consciência. Mas o senhor, como mudar
essa nossa cultura apática diante de problemas tão sérios? Eu acho o seguinte, eu sou um otimista inveterado, e eu creio o seguinte, que a mudança, não há mudança a não ser por meio de uma nova cultura da educação, passando pelo Evangelho de Jesus Cristo. E quando eu falo Evangelho, eu não estou falando de religiosidade, não, porque hoje, se você for olhar, os políticos mais corruptos, com restrições honrosas, são os chamados evangélicos. Da bancada evangélica, né? Então, eu não estou falando de ser de igreja, estou falando do Evangelho, do cristianismo autêntico, puro, legítimo, que transforma o caráter, que transforma a conduta, que transforma a vida, que transforma a família, que transforma a sociedade. O que o senhor está falando aí é a pergunta do reverendo Ricardo Regis, aqui de Fortaleza. O jeitinho brasileiro tem influenciado os líderes cristãos? Você acabou de falar isso, né? Então, o que acontece? Hoje, se você perceber, não tem corrupção mais escandalosa que no chamado meio evangélico, onde determinados pastores, líderes aí, estão se transformando em verdadeiros detentores do poder econômico, transformando a igreja num balcão de negócio, prostituindo o evangelho e vendendo como um produto para se enriquecerem, vivendo nababescamente às custas de um povo oprimido. Então, esse jeitinho, se não for o evangelho, não estou falando do outro evangelho, o evangelho de prosperidade, o evangelho das chamadas curas, milagres e sinais, que, diga-se de passagem, são fabricados para enganar os incautos. Eu estou falando do evangelho das Escrituras. Esse assunto do papel do evangélico na política é tão importante que esse final de semana assisti um filme, foi passado em rede nacional há pouco tempo, um filme brasileiro, onde essa questão é levantada assim, é jogada de forma comum e acaba o povo que não compreende isso, colocando todo o conteúdo evangélico no mesmo pacote. O senhor que caminha aí pelo Brasil todo falando de Jesus Cristo, nosso Senhor, está então faltando evangelho nas nossas públicas? Na verdade, aconteceu o seguinte, a igreja deixou o evangelho, abraçou um outro evangelho, um evangelho híbrido, um evangelho com laivos de paganismo, um evangelho sem cruz, um evangelho sem boas novas de salvação, um evangelho apenas de glamour para aqueles que estão pregando. Então, eu creio, Cláudio, que no que tange a questão política, nós teríamos que, a igreja séria, comprometida com a verdade, precisa ter uma formação de gente para a política. E tem que ter 3 características. Primeiro, um político tem que ter vocação. Segundo, um político precisa ter preparo. Terceiro, um político precisa ter ética. Porque o camarada que tem vocação, mas não tem preparo nem ética, essa vocação se apodrece. O camarada que tem vocação e tem preparo, mas não tem ética, ele se torna um ladrão mais esperto. O camarada que tem ética, mas não tem vocação nem preparo, não deve entrar. Então é preciso esses 3 elementos juntos. Caminharem juntos. Mas aí nós estamos com um problema. Evangelicamente cultural, porque parece que as nossas igrejas não estão preocupadas com essa questão. Por isso, porque nós erramos. Hoje eu conheço crentes que parecem maduros, é o seguinte, crente não pode entrar em política, porque o poder corrompe. Não é verdade que o poder corrompe. O poder revela os corrompidos. Eu ouço falar em inúmeras igrejas, reverendo, igreja não deve se meter com política. Está errado. Está errado. O que não deve, no meu entendimento, é o pastor. O pastor, vocês têm chamado para ser ministro do Evangelho, que seja ministro do Evangelho. Mas nós devemos entender aquilo que Calvino entendia, os reformadores entendiam, que a vocação civil é uma sacrossanta vocação. Quando uma pessoa é um crente verdadeiro, genuíno, entra na política com preparo, com vocação, com ética, ele vai ser uma bênção, como Daniel foi uma bênção, como José do Egito foi uma bênção, como Abraham Kuyper foi uma bênção na Holanda. Então, acho que isso é muito importante para nós. O senhor agora veio bastante motivado numa experiência que o senhor teve com os jovens esse final de semana, né? Exato. O senhor está acreditando aí que os jovens são... Eu creio que Deus pode levantar um grupo de jovens crentes, firmes, sólidos, vocacionados para ser sal nessa terra e ser influenciador na nossa nação. Quero que o senhor converse um pouquinho mais disso com a gente no próximo bloco. Até o terceiro bloco do Trocando Ideias. Até daqui a pouquinho, gente.
construir um casamento feliz e saudável. Na série de DVDs Casamento, um Mistério Divino, Hernandes Dias Lopes analisa o relacionamento conjugal em 4 volumes. Cada DVD contém uma mensagem. Adquira de segunda a sexta-feira pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003. Também pelo site www.lojalpc.org.br. Transforme sua família com o DVD Casamento, um Mistério Divino. De volta aqui no terceiro bloco de Trocando Ideias, falando do jeitinho brasileiro e as consequências que ele vem trazendo para a nossa sociedade. E entramos num assunto muito interessante de como a igreja pode trabalhar contra essa cultura aí da facilitação de favores para alguns e deixando muitos aí largados e perdidos. O senhor estava falando agora há pouco da questão dos políticos, da igreja trabalhar a questão política dentro dela, de que nós precisamos de cristãos envolvidos na política, até para atender aquele papel social que o cristão tem, de ser luz do mundo, sal da terra e levar o evangelho a todas as camadas da sociedade. E eu dizia que o senhor teve uma experiência com os jovens nesse final de semana que foi arrebatadora. Eu creio o seguinte, eu tive hoje, essa semana, uma conversa muito positiva lá em Maringá, com mais de 50 jovens, uma mesa redonda, onde nós passamos mais de 2 horas. E eu mostrando para eles uma coisa interessante, é que os grandes movimentos espirituais da história, muitos deles começaram com jovens. Eu queria aqui pensar o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Um grupo de estudantes, de universitários, de Oxford, quando a Inglaterra estava numa decadência moral, econômica, política e espiritual, eles se reuniam diariamente para buscar Deus em oração, para acertar a vida com Deus. E esses jovens foram movidos pelo Espírito Santo de Deus e se levantaram, Cláudio, com grande garra. E foi no dia 31 de dezembro de 1739, quando eles estavam reunidos numa madrugada, 3 horas da manhã, que Deus os visitou poderosamente. E esses moços saíram como tochas de fogo para incendiar a Inglaterra com a nova visão de Deus, da ética, e aconteceu um grande revivamento na Inglaterra. Salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Grupo de moços. Eu ontem tive uma experiência tão gostosa lá na igreja presbiteriana de Pinheiros, quando nós terminamos o culto, um grupo de moços me cercou e disse, olha, não dá para esperar mais. Nós queremos uma mudança profunda na nossa vida, na nossa postura, a partir de hoje. E nós então entramos para uma sala e fomos orar e chorar diante de Deus. E eu creio nisso, eu creio que quando a juventude se volta para Deus, não é para apenas levantar uma bandeira na rua, não é apenas para dar um grito de ordem numa praça. É para pintar a cara só, né? É para pintar a cara ou para entrar em qualquer processo aí de quebra-quebra, não. É para quebrar o coração, é para mudar a vida, é para mudar a conduta, é para mudar o caráter, para dizer, Deus, nós precisamos ser transformados para sermos instrumentos de transformação. A juventude é a força motriz das grandes mudanças, a história nos mostra isso. Mas nós temos aqui uma dialética interessante. Nós vivemos numa sociedade em que, visivelmente, os adultos são imaturos. É um paradigma forte, é uma característica forte. É verdade. O senhor brincou até num programa anterior, né? Maturidade, como é que é? Adolescência hereditária, está passando de filho A loucura é hereditária, ela passa dos filhos para os pais. Né? E essa é uma realidade. Então, falta referência de homens. A imaturidade também, né? A imaturidade também. Então, falta-se referência de homens e falta referência de mulheres maduras. São poucas hoje. Que estruturem a família e ensinem os seus filhos no caminho do Senhor. E faltam movimentos jovens significativos que desafiem a nossa sociedade a mudar diante dos parâmetros de Deus. É verdade. Nós vivemos essa dialética hoje. E como o senhor tem ideia de como nós podemos mudar isso como família cristã, como cristão? Deixa eu lhe dar um exemplo da Bíblia. E pensa comigo no que aconteceu com o reino de Judá, a cidade de Jerusalém, quando foi levado para o cativeiro na Babilônia, lá pelos idos de 586, e ficou lá 70 anos. E quando o povo retornou, Cláudio, para Israel, para Jerusalém, depois de 70 anos de cativeiro,
O povo passou mais de 100 anos vivendo na sua terra, mas debaixo de escombros. Por quê? Porque tinha inimigos à volta e tinha problemas por dentro. A crise sempre vai interessar a alguém. Os exploradores, os corruptos, sempre vão se aproveitar da crise para oprimir ainda mais os fracos. Quando Neemias chega naquela cidade para ser o governador de Jerusalém, ele começou a perceber uma coisa, que a crise estava levando uma fatia da sociedade a um enriquecimento rápido. Fazendo o quê? Oprimindo os pobres. Ele emprestava dinheiro para um pobre, com juros altos, e agora esse pobre não podia pagar essa dívida, aí tinha que vender suas terras por um preço barato, comprava as casas, comprava as vinhas, comprava as terras, e de repente esses ricos começaram a explorar os seus próprios irmãos. Neemias vem e dá um soco na mesa, um murro na mesa. Não, para com isso. Eu não vou permitir que aqui haja corrupção como aconteceram com os outros governadores. E eu vou mudar essa história, eu vou mudar esse esquema. E ele diz por quê? Por duas razões. Primeiro, pelo temor a Deus. Segundo, pelo amor ao próximo. O que falta nos nossos políticos, o que falta nas nossas autoridades, o que falta na nossa vida é temor de Deus. Porque se eu tiver temor de Deus, eu não vou fazer o mal, ainda que seja escondido, mas ninguém vai ver, mas Deus está vendo. Sim. Eu não vou prejudicar o meu próximo, porque eu preciso amá-lo. Eu não posso fazer com ele o que eu não gostaria que as pessoas fizessem comigo. Então, quando eu sou regido pelo temor de Deus e pelo amor ao próximo, o jeitinho brasileiro do aproveitamento, da corrupção, do levar vantagem, do fazer o gato, de me colocar na frente da fila, de usar o sistema para me beneficiar, isso tudo cai por terra. Então, temor a Deus e amor ao próximo, que se resume no novo mandamento de Jesus, né? Esse é o alicerce absoluto da ética, da moral, e que cura e trata o coração do cristão. Eu não tenho dúvida do jeitinho brasileiro. Eu não tenho dúvida disso. A questão é essa, né? O senhor agora podia dar para a gente uma breve mensagem para esse povo que nos assiste aqui a respeito de como cuidar. Eu queria uma mensagem, estou dando até mais tempo hoje, tá? O primeiro o senhor já deu, que é, o senhor falou que temor a Deus e amor ao próximo, de como lidar, inclusive, com a questão política do nosso país e poder se preparar para essas eleições que vêm, que são significativas, são eleições presidenciais, e também esse é um lado. E o outro lado é como cuidar da sua família para que os seus filhos sejam preparados para isso. A educação começa em casa, não é verdade? Eu acho que não há nenhuma mudança legítima sem que essa mudança comece na gente, sem que a gente passe esses valores para os nossos filhos, para a nossa família. Qualquer mudança que seja cobrança dos outros, mas não seja cobrança em nós, é uma mudança hipócrita, é uma reforma apenas de verniz, sem qualquer essência. Então, a primeira coisa, se nós queremos ver mudança na sociedade, a gente tem que começar mudando na gente. Se nós não formos o exemplo, se nós não estivermos no primeiro lugar da fila, para dizer, não, vai começar comigo. E eu, a partir de hoje, eu quero ter uma vida de integridade, onde você não vai buscar vantagens, onde você não vai entrar pelo campo da pirataria, onde você não vai entrar pelo campo do levar vantagem em tudo, onde você vai ser íntegro nos seus negócios, nas suas atividades, no seu talento, nos seus dons, nas suas atividades. Mudando isso, você vai se tornar o quê? Um modelo, um paradigma, um exemplo. Vai poder, então, influenciar a sociedade. Com respeito à política, eu quero dizer para você o seguinte: o cristão autêntico, legítimo, não foge disso. Se você entregar, você estará contribuindo para que esse processo de corrupção avance. O que nós precisamos é discutir isso à luz da Escritura. O que nós precisamos é nos posicionar com firmeza, tendo graça de Deus para saber como agir, quando agir, por que agir, de uma maneira clara, bíblica, ética, cobrando das autoridades constituídas ou eleitas uma postura correspondente à grandeza da função que eles ocupam. Muito obrigado, viu? É um privilégio, Cláudio. Obrigado por você que esteve conosco. Até semana que vem, no próximo Trocando Ideias, aqui com o Reverendo Hernandes. Grande abraço. Deus abençoe.
LPC Comunicações. Há 3 décadas produzindo inúmeros programas de rádio e TV que chegaram e ainda chegam não somente em toda a extensão do território nacional, como também em diversos países da América Latina, América do Norte, Espanha e África. Produções em vídeo digital, Full HD, para veiculação em emissoras de TV, distribuição em Blu-ray, transmissão via satélite ou através de tablets e smartphones. Convergência digital para atingir o que o mercado precisa. Para atingir esse patamar, contamos com modernas instalações. São quase 2.000 metros quadrados de área construída e ambientada nos padrões técnicos. 2 estúdios com isolamento e tratamento acústico, um com 140 metros quadrados e outro com 70 metros quadrados para gravações em áudio e vídeo. Câmeras de alta definição, iluminação dimerizada, profissionais capacitados. Auditório, camarins e estacionamento fácil. Além de 2 salas técnicas para controle de gravação, salas de áudio e estúdio musical. Somamos a essa estrutura salas de produção, 6 ilhas de edição com os mais avançados softwares de composição, finalização e computação gráfica. À semelhança de grandes emissoras de TV, contamos com equipe formada por cenógrafos, figurinistas, jornalistas, designers, editores, cinegrafistas, eletricistas, diretor de cena e de fotografia. Constante busca por formatos inovadores, interatividade e soluções tecnológicas. LPC Comunicações, tornando real o que você imagina.